Bom dia, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Jorge Acácio e pertenço à igreja Assembleia de Deus de Olinda 2, na rua José Pires Ribeiro, 188 Olinda, Nilópolis. Quem como pastor presidente, pastor Rubens Silveira. Vamos mais um estudo do dia 19 da Escola Bíblica Dominical. Estamos com a revista Betel, estudando sobre o livro de Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Estamos hoje nesse estudo com a participação de dois irmãos da nossa igreja, nosso presbítero Rogério Cristóvão, que está também comentando conosco nessa manhã, e também o nosso seminarista, trabalhador Antônio Carlos, que estavam conosco nesses dois estudos. Vamos a um hino da nossa harpa cristã. São os irmãos com a paz do Senhor Jesus e cantar o hino da harpa 141. Voltamos aí à lição de número 3, o Supremo Bom Pastor.
O textual que nos impulsiona nessa manhã é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Lá em Salmos capítulo 23, versículo 1. A verdade aplicada nos fala: Cristo, nosso bom pastor, deu a sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. Os objetivos da nossa lição nessa manhã é apresentar as características do bom pastor, expor as necessidades da ovelha, destacar a necessidade de conhecermos o bom pastor. Os textos de referência nessa manhã é encontrado no Salmo de número 23, do versículo de 1 a 6, que diz assim o primeiro versículo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a minha presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Os motivos da nossa oração nessa manhã é: ore pelas muitas ovelhas que estão fora do aprisco, né? Ainda, o nosso esboço da lição é: o pastor e suas ações, as necessidades da ovelha, Cristo, supremo bom pastor. Vejamos, irmãos, apresentando as características de um bom pastor. Na realidade do povo judeu, era de pastores que viviam por muito tempo em tendas e eram peregrinos, até mesmo não vistos com bons olhos por outras nações, por serem um povo de pastores de ovelha, como lá relatado em Gênesis capítulo 46, verso 34. Mas o rei Davi, escritor deste salmo, era também um pastor de ovelha, e colocou toda a sua experiência pastoral nesse texto, fazendo um paralelo com a vida de que se relaciona com o Senhor, quando se diz que o Senhor é o meu pastor, sendo, portanto, ele a ovelha do Senhor. Também nos mostra paralelos de relacionamento de Deus com o seu povo, não para apenas neste salmo, no que se refere ao pastorio divino do Senhor sobre o seu povo. Vemos esse assunto retomar no Novo Testamento, nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Está em João capítulo 10, versículo 11. Existe algo magnífico na figura do pastor e na figura das ovelhas, e por isso este salmo expressa o relacionamento de Deus para com o seu povo. Lá na introdução, o pastor e suas ações, nós vimos que no Salmo 23, Davi apresenta Deus como supremo pastor. Ele estava familiarizando com essa linguagem, pois ao longo da sua infância cuidou das ovelhas de seu pai Jessé. Isso nos mostra que Deus lhe conduz por um caminho bom, e são pastos verdejantes, aonde há abundância de comida e água. Ele nos mostra que Deus cria situações aonde seu vigor e alma são restaurados. Além disso, o Senhor não conduz por caminhos escorregadios, são caminhos retos e seguros, caminhos de justiça, obediência, que fazem-nos descansar. No tópico 1 ele vai dizer: descanso nos momentos de perigo. Lá no Salmo 23, versículo 2, ele nos traz essa expressão. Ao olharmos atentamente, para a linguagem deste versículo, fica claro que o cuidado de Deus ao seu povo é extenso, é abrangente. Deitar em pastos verdejantes fala de um repouso, um descanso. Demonstra a fidelidade de um Deus que cuida. O salmista ele se expressa nos momentos de perigo ou de grande perigo, é de confiar no Senhor. Há dois tipos de descanso, segundo a Bíblia.
para a vida, que é o físico, e espiritual. Lá em Êxodo 35, versículo 15 a 17, ele vai dizer o seguinte: 6 dias trabalharás, porém o 7º dia é o sábado, de repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações, entre mim e os filhos de Israel. É sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º dia descansou e tomou alento. Então nós vimos que Deus, ao construir o mundo, Ele construiu em 6 dias, e no 7º há o descanso. Esse descanso se fala de sossego, de paz, de tranquilidade. É isso que Deus quer requer para o seu povo. Lá em Êxodo capítulo 33, 14, ele vai dizer o seguinte: respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e te darei descanso. Foi isso que Deus tinha reservado para aquele povo, se andasse com ele, ele daria descanso. E ainda em Mateus 11, 29, ele fala: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Então Deus tem o melhor descanso para nós. Além de proteção, revigora as forças dos perigos que são reais. O salmista, lá no Salmo 91, versos 5 e 6, ele vai dizer o seguinte ponto para nós: não terás medo do terror de noite, nem de seta que voe de dia, nem de peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então ele fala de livrar você do perigo, de proteção, mas o pastor, ele nos faz repousar em segurança, O salmista lá também vai descrever no capítulo 4, verso 8 de Salmo. Ele diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque... Paz, meu irmão. Eu vou aqui explorar um pouco aqui esse tópico 1.2, refrigério para a alma atribulada. É impressionante, irmão Jorge Acácio, que Deus ele usa as coisas que nós vivemos para falar sobre ele. Eu fico impressionado com isso. E Davi, a palavra de Deus estudiosa informa que Davi, quando ele escreveu o Salmo 23, ele era muito jovem. Ele ainda apaziguava as ovelhas, apacentava as ovelhas. E ser um pastor de ovelha não é a coisa mais simples do mundo. O pouco que conhecemos não diz a grandiosidade do que é ser um pastor de ovelhas. E Davi, ele lembrou-se de quando ele era pastor, do que ele fazia, ele trouxe isso para a realidade dele. O que acontecia? Para você ser um pastor de ovelha, você tem que primeiro gostar daquilo que você faz, você tem que ter prazer naquilo, para que você possa dar segurança e o refrigério para as suas ovelhas. Davi, quando ele levava as ovelhas para pastar, normalmente o pastor, quando leva as ovelhas para pastar, não é um local próximo, é um local distante. Ele sai do aprisco, atravessa o deserto até chegar no oásis para que isso aconteça. Então existe o aprisco, existe o deserto ali no meio e depois a oásis. Só que ele não pode fazer isso de qualquer jeito. O que ele faz? Ele tem que sair de casa muito cedo, antes do sol crescer, porque essa caminhada leva horas. Por aí você já vê a precaução que o pastor tem que ter em levar ovelhas para esse pastagem. E Davi se lembrou disso. Então ele levava as ovelhas. Quando chegava nesse oásis, automaticamente a ovelha ia pastar, ia beber água. Só que as ovelhas, elas são animais que não têm defesa nenhuma. Ela não tem um veneno, ela não tem uma garra, não tem nada. E por isso elas são animais que têm medo de tudo. A ovelha tem medo de tudo. Até mesmo do chiado das águas. Os estudiosos informam, e se você for estudar a parte das ovelhas, for ver o próprio animal, ele tem medo da sua própria imagem. Quando a ovelha ela bate para beber água, que ela vê a sua própria imagem, ela se assusta com a sua própria imagem e foge da água. Ela opta muitas das vezes em morrer de sede do que ter que encarar a sua própria imagem. O pastor, nesse momento, ele faz com a palavra que fala: deitar-me faz em verdes pastos,
guia-me mansamente a águas tranquilas. Por que esse comentário de águas tranquilas? A ovelha ela precisa de uma água tranquila para viver. Se tiver um barulho, se tiver uma imagem, ela não faz isso. Então o que o pastor faz? Ele pega a água com a própria mão e dá na boca da ovelha. Ele refrigera a sede da ovelha. Ele pega aquela água e joga por cima da ovelha porque o calor é escaldante. E Davi traz isso para ele, isso é lindo. Traz isso para ele. O nosso Deus, ele nos traz refrigério. Ele nos protege, ele nos guarda. Naquele momento quando a gente está muito nervoso com algum problema, que algo está acontecendo, ele vem, pega a água com a própria mão e despeja na nossa cabeça. Ele pega com as mãos e dá água para você beber. E essa água, a palavra de Deus diz que Jesus é a água da vida. A palavra de Deus ela é clara quando Davi expõe sobre o pastor, do que o pastor faz por nós. Você tem noção de que você está precisando muito de algo? Está no desespero, está passando uma situação difícil, e o próprio Deus, com as mãos dele, pega a água e coloca na sua boca. Isso é lindo. Isso é lindo. Existem pesquisas, estudos, que dizem que quando Davi escreveu essa passagem do Salmo 23, Rogério, ele estava voltando desse aprisco. Ele estava vindo desse aprisco. Então ele tinha todo esse cuidado, como eu falei. E Deus, quando ele traz essa mensagem e traz a Deus a ser o pastor, ele traz todo esse carinho, todo esse refrigério. Você não precisa temer o que está acontecendo. Deus ele vai te dar um refrigério. A luta vai vir, mas vai haver um refrigério. As mãos do Senhor vai fazer como uma sombra sobre você nesse deserto. Você vai chegar no ar, em nome de Jesus. Então ele refrigera, né, a alma atribulada, né? Atribulada. Refrigera. Rogério, aí vai dizer, o revisor Rogério, né? Aí, no ponto 3, a presença em horas mais difíceis, né? Então o cara está atribulado, presença mais difícil. O que ele quer falar com isso? Pai do Senhor, bom dia. Eu estava analisando, meu irmão Tony, acerca do que você trouxe para o nosso entendimento. É muito bonito. Só que agora aqui estamos inseridos num contexto na qual Davi está passando uma situação difícil. A morte está próximo dele. Mas o que fazer quando a morte chega? Confiar ou não confiar? Presença nas horas mais difíceis. Davi agora, ele está passando, ele está fugindo de Saul. Davi ele está tentando não tocar no rei, porque Davi entende o seguinte: ele não pode tocar. Então Davi ele acha para ele a melhor opção fugir. Só que Deus ele é muito estrategista. O que eu vejo aqui o Senhor fazendo é que Deus, antes de tudo, fez uma aliança em Davi e o filho de Saul, Jonathan. E eu acho que Deus ele tem os seus planos para todas as coisas. Porque Deus já sabia, pela sua onisciência, que Davi ia precisar se refugiar, e Jonas seria a ferramenta usada por Deus para que Davi não fosse atingido. Tem vezes que nós olhamos para essa história em Salmos e nós entendemos o seguinte: quando o momento está difícil, a presença da morte vem sobre a nossa vida. Tem pessoas que ela entram em desespero. Davi nos ensina que a confiança ela é o ponto de partida que nós temos que ter no nosso coração. Quando nós acreditamos em Deus, nós temos que confiar nele, porque a morte ela é certa para o justo e para o ímpio. Mas quando você confia no Senhor, olha o que Deus faz, que coisa linda. Davi ele está escondido, e só que quem acha Davi é Jonathan. E no momento que Jonathan acha Davi, ele chega e fala: Davi, você fica aqui, porque o meu pai deu uma ordem para te matar. Só que olha só, eu quero que você fique aqui, nesse lugar aqui, em segurança, porque só vai sair daqui no momento qual eu falar contigo. Porque se você sair agora, a ordem é para te matar. A ordem do meu pai, de Saul, é para acabar com a sua vida. E aqui em 1 Samuel, ele relata sobre essa história. O livro de Samuel 19, 1 Samuel 19, ele vem relatando sobre essa história que Saul ele está irado com Davi, ele quer matar Davi. Saul ele não tem outro pensamento em matar, ele só quer matar, ele quer tirar a vida de Davi. Só que aqui a nossa lição ela diz assim: presença nas horas
mais difíceis. Que presença é essa nas horas mais difíceis? Está escrito aqui, ó. Davi, após refletir sobre o perigo externo e interno, passa a analisar a análise da ação do seu pastor em fase dos momentos mais difíceis da vida humana. O corredo da morte, e saber-se que Davi passou por diversas vezes pelo vale da sombra da morte. Saul, ao procurar matá-lo, não mediu esforço. Em 1 Samuel 19 diz isso, que eu acabei de relatar para meus irmãos. Saul, ele não mediu esforço para tentar tirar a vida de Davi. Então, olha só o que a revista nos traz como entendimento. Você que está de posse da revista, você vai entender. Ela diz assim, ó, na passagem pelo corredor da morte e a incompleta impotência humana, a melhor forma de superar fracasso ou enfrentar o ocorrido da morte é a convicção de que Deus está ao nosso lado ouvindo. Olha só, Deus está ao nosso lado ouvindo e amparando-nos nesse momento e em outras ocasiões. Não importa a situação, Deus vai estar sempre ao seu lado, te livrando da morte, no momento mais difícil. As pessoas, elas não têm noção do que é o livrar da morte. Davi, esse personagem Davi está inserido nessa lição, e a gente tem esse personagem como um texto de referência para nós entendermos o seguinte: a morte estava ali querendo tragar Davi, mas Davi confiou. Mas Deus já tinha uma estratégia, Deus já tinha aliançado Davi com o filho de Saul, porque essa aliança fez com que Davi não fosse alcançado pela morte e ele tivesse esse livramento nos momentos mais difíceis. Quando tiver qualquer momento difícil na sua vida, crê, confia, acredita que Deus vai te livrar desse momento mais difícil na sua vida, esse momento na qual Davi estava passando. E Jonas, ele fez com que Davi saísse desse cenário, Davi fugisse e Saul não encontrasse com ele para matar. Saul depois até mandou vigia ir para a casa de Davi, para ficar vigiando Davi lá, para tirar a vida dele. Saul fez com que homens fossem direcionados para a casa de Davi, para chegar lá e ficar esperando Davi sair para matá-lo, mas a esposa de Davi o avisou: ei, você tem que tomar uma decisão hoje, porque o meu pai quer tirar sua vida. E essa noite é a noite que você tem que tomar uma atitude para que na manhã você não morra, porque Deus, ele tem sempre uma estratégia para a sua vida. Deus tem sempre uma estratégia para te livrar do laço do passarinheiro, para te tirar, para te livrar da morte, para que você passe isso aqui, ó, na presença, nas horas mais difíceis, você entender que Deus está contigo, te livrando, como livrou Davi, como livrou esse homem aqui chamado Davi, o rei. Porque nesse momento aqui estava tendo uma briga terrível, mas Deus livrou Davi da morte. Amém? Está num momento difícil, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Presente nas horas mais difíceis, né? Da morte. Temos aí então um tópico de número 2 agora passando, expomos a necessidade da ovelha, né? Então, neste salmo aí, no verso 23, a atenção do pastor é totalmente de proteger, né? Guiar e alimentar a ovelha. Vemos também que a fragilidade dela, de colocá-la em um lugar seguro de todos os animais, a ovelha é o único que depende de um pastor, né? Como nosso irmão falou anteriormente aqui, né? A ovelha não tem ataque, né? Ela não sabe, não é um animal que ela ataca, ela não tem nenhuma reação, né? Então ela vira como se fosse presa, né? Então nós vimos aí no 2.1 da nossa lição, ele vai dizer o seguinte: necessidade de proteção. Lá no Salmo 23, versículo 4, ele vai expor o seguinte: a tua vara e o teu cajado me consolam, né? Retratando lá com 1 Samuel 17:37, né? Que o nosso irmão já falou alguma coisa aí sobre lá Davi na caverna de Adulão, né? Muitas coisas aconteceram nessa caverna aí, né? Ele vai dizer o seguinte: disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão, da mão do urso, e me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, o Senhor seja contigo.
Essa foi a palavra que o rei deu a Davi quando ele quis enfrentar o Golias. Olha só, ele disse que Golias era homem de guerra e ele era um garoto, uma ovelha, né? Não tem como se defender, né? Mas Davi era ousado, né? Davi também era ousado. Ao mesmo tempo que ele era ovelha, ele era um pastor. Então nós vemos aí duas necessidades que nós vemos nesse texto aí. Veja bem, duas palavras vão se destacar: vara, a demonstração, e cajado como guia, né? Nós vemos aqui que o pastor tem aquele cajado para bater. Cajado é para guiar a ovelha e a vara para demonstrar, né? Para falar, dar aquela resenha, falar mansamente. Então, neste salmo, assim como ovelha, somos totalmente dependentes de um pastor. Lá em Isaías 40, verso 10 e 11, ele vai expor para a gente o seguinte ponto: eis que o Senhor Jeová virá como um forte, o seu braço dominará, e eis que seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, e aos que amamentam ele guiará mansamente, né? Então, como uma criança de colo, Deus vai te proteger, né? Então a ovelha, ela é alvo da proteção do pastor. Ela deve ser protegida dos ataques, o quê? Os ataques externos, né? Nós estamos aí a um ataque externo. Hoje a igreja como ovelha, ela tem um ataque externo que são ataques espirituais, irmão, né? A gente não vê o inimigo, mas Deus está para nos defender e nos guiar. Davi sabia disso e totalmente indefesa, sem garras, sem habilidade para lutar, né? Lá em 1 Samuel 17:33, ele vai dizer o seguinte: porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Olha, Golias lutava há tanto tempo e Davi apacentava a ovelha. Não tinha como, né? Mas contudo, né? Nós vemos que Deus, ele faz e levanta. Mas como pastor, ele deve defender e dar a sua vida por elas. Veja bem o que Davi fala para Saul, lá em 1 Samuel 34, capítulo 17, de verso 34 a 35. Ele vai dizer no verso 34: então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e a feria, e livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso, e assim será este incircunciso filisteu com um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo, né? Essa foi a resposta que aqui Davi deu a Saul, em relação da afronta que Golias fazia a Israel, né? Então nós vimos que esse pastor, ele se levanta, ele vai de encontro ao inimigo para livrar a ovelha, né? Então nós vemos ainda em João capítulo 10, verso 11 e 15, ele vai falar para nós: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas, né? Foi o que Jesus falou. Jesus dá a vida pelas suas ovelhas, né? Então nós vemos uma necessidade também de direção. E aí, seminarista, que direção é essa que o pastor tem para a sua ovelha? Correto. O pastor, como já foi dito e explanado antes aqui, ele tem todo cuidado com a ovelha. Então, o nosso Deus tem todo cuidado conosco. E quando Davi ele dá esse exemplo que corresponde que Deus é o bom pastor, nessa parte da direção, creio eu, e através de alguns estudos, que ele falava justamente desse momento onde a ovelha passa pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte não só um momento difícil na sua vida, não só um momento difícil na época de Davi, mas existe realmente um local a qual tem um nome intitulado como Vale da Sombra da Morte. É um local montanhoso, a qual a passagem é muito estreita e ao lado é um vale. Se a pessoa estiver passando ali e ela não tiver cuidado, ela cai e perde sua vida na hora. Não há como a pessoa sobreviver a uma queda. Se não conhecer o caminho, se não conhecer, perdeu, fica por ali mesmo. E, como eu falei anteriormente, a ovelha é um animal que ela não tem defeito, então ela é muito medrosa, ela tem medo de tudo, ela tem medo de barulho, ela tem medo de altura, ela tem medo de tudo. Como fazer
uma ovelha, um animal tão medroso, passar por um local tão perigoso? Pois então, Davi, os pastores nessa época eles faziam o seguinte: eles pegavam instrumentos, flautas, saltérios, instrumentos para tocar em música, para fazer toque, e começavam a cantar. Olha que impressionante. Começavam a cantar para as ovelhas, acalmavam as ovelhas. Aí eles cantavam e o pastor, na verdade, um dos pastores, porque estudando nós aprendemos que as ovelhas são guiadas normalmente por dois pastores. É um pastor e um co-pastor. Porque as ovelhas elas não são muito dadas a se acostumar com o segundo pastor. Então normalmente coloca-se um mais idoso e um mais jovem. Porque se um vir a faltar, o outro consegue. Então, a ovelha conhece o pastor? Conhece o pastor. Isso dá uma importância a mais desse exemplo de quando Davi coloca o nosso Deus como nosso pastor. Porque a ovelha, ela obedece ao pastor e reconhece o pastor. Ela não muda, ela, usando uma palavra mais forte, ela não se prostitui. Ela é fiel ao pastor. Então são dois, eles têm dois pastores. Se faltar um, o outro guia, para quando colocarem o outro, esse acostumar esse pastor às ovelhas. Mas voltando ao Vale da Sombra da Morte, ele começa a cantar e um dos pastores, normalmente mais idoso, vai na frente das ovelhas, guiando as ovelhas. Ele vai direcionando as ovelhas, ele vai cantando e a ovelha ouve a voz do pastor e o segue. E não cai nem para a direita, nem para a esquerda. E o pastor, como já foi mencionado também pelo irmão, ele usa o cajado. E diferente como as pessoas imaginam que o cajado é para bater, não, o cajado está guiando. Se uma ovelha for sair, ele vai dar um toquezinho, dá um de lado. Vai para cá, minha filha, não cai não. Assim é o nosso Deus. Ele vai nos direcionando, o caminho está difícil, o negócio está apertado, é estreito, está doendo, está chorando. Mas Deus vai te direcionando, ele vai cantando. A palavra de Deus diz que a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Quem falou isso foi o próprio Cristo. Exatamente, não foi um apóstolo, foi o próprio Cristo. Então, se você que está em casa agora, ouvindo esse estudo, ouvindo essa escola dominical, se você é uma pessoa que crê no nosso Deus, como eu creio que você crê, com certeza você ouve a voz do Senhor. Quando a situação está difícil, Ele está te direcionando. Você está indo na direção certa. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor e seguem. Você vai ao Senhor. Você precisa ser conduzido. Não tem como ovelha passa sozinha pelo Vale da Sombra da Morte. Na verdade, a ovelha ela nunca está sozinha, né? Uma ovelha não sobrevive. Uma ovelha não sobrevive sem o pastor. Ela é atacada por bestas feras. Ela come um alimento que não era para comer, é venenoso. Porém, você vê que o pastor, na verdade, sem o pastor, a ovelha é um bicho morto. Eu, você de casa, somos totalmente dependentes de Deus. Se não houver a direção de Deus, não há como ter um futuro ou nada além disso. Então nós vemos aí nosso seminário falando sobre necessidade de direção, né? Presbítero, necessidade de provisão, como diz lá o salmista no capítulo Salmo 23, verso 5, né? Prepara uma mesa perante os meus inimigos. Provisão. Eu fiquei maravilhado com a parte do meu irmão Antônio, que ele relatou algo muito importante, e principalmente o alimento, por causa que as ovelhas, a necessidade da provisão, ela vem, mas se nós, uma coisa que eu quero deixar muito clara aqui, as ovelhas necessitam se alimentar, mas ela tem que ser direcionada. Porque a ovelha em si, como foi relatado, se deixar a ovelha só ir para o pasto, sem um pastor, sem orientação, ela não vai ter a direção certa do alimento certo. E no pasto ela pode encontrar ervas venenosas. E nós sabemos que a ovelha ela não consegue diferenciar um alimento, um pasto verdejante, um alimento bom ou um alimento ruim para ela. Ervas venenosas, vou ser mais claro. Então, se não tiver um pastor ali para orientar ela certinho, para ela direcionar, ela vai se alimentar
de ervas venenosas, vão vir a morrer. Então, por isso que a importância do pastor, a importância do pastor estar ali para direcionar a ovelha é fundamental. E eu quero entrar nessa necessidade de provisão para a gente entender algo muito importante. Porque aqui no tópico 2.3, ela fala sobre a necessidade de provisão, na qual o pastor ele tem que direcionar a ovelha para pastos verdejantes, para ter um alimento certo. E aqui ela vem assim para a nossa vida. Eu quero ler com você, porque você está me acompanhando em casa. Está escrito assim, ó, necessidade de provisão. As ovelhas necessitam ser alimentadas, precisam que lhes sejam fornecidos pastos verdejantes. Ela necessita que seja fornecida para ela pasto verdejante. Por que ela necessita que seja fornecida? Porque o pastor tem que levar elas para pasto verdejante, eles têm que levar na direção certa. Então, por isso que aqui a revista ela vem trazendo para a nossa vida essa parte que elas precisam precisa ser fornecida pasto verdejante. Ovelhas não conseguem distinguir entre ervas próprias para consumo e as ervas venenosas. Olha que coisa terrível. Não podemos comer qualquer coisa. Não podemos. Meu presbítero da casa. Por isso que muitos estão se alimentando de ervas venenosas. Como eu me refiro a erva venenosa? Tem pessoas que estão indo se alimentar em pasto que tem ervas venenosas. Tem pessoas que estão na sua igreja, ovelhas não podem ficar se alimentando em pastos de ervas venenosas porque elas vão morrer. Trazendo para o nosso mundo de hoje, porque tudo é baseado na Bíblia. Estamos no livro de Salmo e o tópico 2.3, ela fala necessidade de provisão. Só que aqui é alimento. E o que é alimento para as nossas vidas no dia de hoje? Temos se alimentado. O que você tem se alimentado? Qual tem sido o seu alimento? Porque da forma que o salmista diz, da forma que a palavra está inserida aqui, tem pessoas que estão se alimentando de ervas venenosas e estão morrendo. Por isso que o salmista diz que o pastor ele direciona a ovelha para comer em pasto verdejante, comer comida certa, não comida que traga a morte. E aqui, ó, para a nossa vida, vou ler mais um pouco para nós entender mais um bocadinho. E está escrito aqui, ó, esse alimento vem por intermédio de uma meditação diária, de forma profunda e observando o seu conteúdo. Que alimentação é essa de forma diária? Ele está trazendo para a nossa vida aqui, eu posso, conjecturando, essa alimentação de forma diária é a palavra do Senhor, alimento para nós. O que te faz te manter de pé nessa manhã de hoje? Você está aí, abriu agora esse vídeo, está vendo essa aula, onde meu irmão Antônio, meu presbítero Jorge Acácio e eu estamos aqui trazendo um alimento para a sua vida. Mas o que te faz se alimentar no amanhã desse dia? É a palavra do Senhor. É um alimento diário na qual Deus ele deixou separado para você. Um alimento que vai te trazer vida, um alimento que vai te fortalecer, um alimento na qual ele vai te levantar, vai te tirar dessa inércia e vai te mostrar que vale a pena. Aqui o livro de Lucas, aqui tem um livro aqui na Bíblia que ele relata para mim, para você, Lucas 22:17, 21 diz assim, ó, Lucas 22:17-21, ele diz assim, ó, mas a mão do que me trai está comigo à mesa. E o 22, na verdade, o Filho do Homem vai ser o segundo, o que está determinado, mas aí daquele por intermédio de quem o traiu. O que eu quero dizer é o seguinte: se você não tiver um alimento diário, se você não tiver um alimento bom para a sua vida, tu vai ser enganado. Tem pessoas que estão se alimentando de algo na qual está trazendo morte, como essa ovelha aqui, ó, que se ela for comer ervas venenosas, elas vão morrer. Da mesma forma que Deus tem uma preocupação tremenda pela sua vida, para que você se alimente
com algo na qual vai te trazer vida, que é a palavra, que é o alimento diário, que todo dia Deus deixa para você. Muito se alimenta de salmo, todo dia um salmo para a sua vida, para que você venha se fortalecer. Outros não, mas o alimento para a nossa vida está inserido na palavra do Senhor. Amém, meu presbítero? Então, a provisão é palavra, leitura sistemática todos da os palavra de dias. Deus, o alimento divino, né? Todos O os terceiro dias. ponto aí, vamos destacar a necessidade de conhecermos o bom pastor, né? Então, o pastor na Palestina, ele podia correr perigos a favor da ovelha, mas contava em sair com vida, né? Então, ele não pensava em relação de salvar, ele ia, pegava e voltava, né? Voltava. Então, vamos lá, Cristo como o supremo e bom pastor. Nos evangelhos ele declarou ser, veja bem, eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida e a videira verdadeira. Ele é o grande e sumo pastor, né? 3.1 da nossa lição, ele dá a vida pelas ovelhas. Veja bem, o termo bom pastor lá em João 10:7, ele se distingue-se de missionário. Olha só, o bom pastor não dá para comparar com mercenário, né? Existem pastores aí, o Seminário de Santo Antônio, que não dá nem atenção para a ovelha, né? Não, mas José, vamos ser realistas. Mas que o bom pastor não se deve comparar com mercenário e ladrão. Olha só, está distinguindo aqui a diferença. O bom pastor, como bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, não as abandona quando vê o perigo, né? E se importa com ela. O pastor está sempre dando atenção, está sempre preocupado, né? Com aquela ovelha, se ela precisa de uma boa água, de um bom pasto, de uma boa comida, né? Isso que é o bom pastor. Então está aí essa diferença de mercenário e ladrão. O ladrão só rouba, né? Só tira da ovelha, vai tosquiar ela, sempre tosquiando, para que ele pode tirar do seu negócio. E o mercenário, quando vê o lobo, ele sai correndo. Mas o bom pastor não. Ele vai lá como Davi, encara o leão e encara a ursa, né? Então nós vemos aí que Jesus enfrentou os perigos em favor da humanidade, né? Nosso Cristo enfrentou todas as coisas. Veja bem o que ele enfrentou, em um termo bem abrangente aqui, eu quero colocar, para você, de todos os perigos. Perigos de homens, por exemplo. Foi reis, governadores e religiosos. Ele enfrentou tudo isso. Hostes espirituais, endemoniados e até o próprio Satanás. E ainda tempestades, né? Ele acalmou lá a tempestade no mar. Fome, livrou, multiplicou pães e peixes para matar a fome. E ainda enfrentou enfermidades, curando leprosos. E ainda também o pecado, perdoou pecados. E ainda um dos maiores perigos que Jesus passou foi a morte, lá na cruz, né? Isso é o bom pastor, né? O bom pastor. Lá no Salmo 69, verso 21, ele vai dizer o seguinte: deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram vinho a beber, né? E ainda, lá em Isaías 53, verso 8, ele vai dizer: da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do seu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com a dos ímpios, e com o rico na sua morte. E ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou em moê-lo, fazê-lo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Olha aí, ele tomou o teu pecado, as tuas dores, as tuas culpas, os teus erros, como um bom pastor, e te vê como ovelha. Então aí a morte foi o seu último inimigo, né? Ele enfrentou tudo cumprindo o plano da redenção. Lá em Mateus ele vai dizer o seguinte:
E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu-se o seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Tremeu-se a terra, fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Olha ele agora fazendo isso, trazendo vida, né? Livrando um povo, as ovelhas que já estavam para serem estripadas pelo inimigo. Agora eles voltaram à ressurreição. Né? Mateus relata isso. Lá em João 19, verso 28, ele vai dizer o seguinte também: depois, sendo Jesus já, todas as coisas estavam terminadas, e para que as escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Encheu-se de vinagre uma esponja, e pondo-se num isóscopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Lá em Hebreus, ele vai consumar isso, vai dizer: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam na salvação. Diz aí, espera essa salvação, né? Qual é esse relacionamento que a ovelha tem que ter com esse pastor? Uma própria palavra disse, a gente já explorou diversas vezes, a ovelha ela tem que estar próxima do seu pastor. A ovelha ela sempre está próxima do pastor. A ovelha, se ela se afastar do pastor, ela corre totalmente o risco de morte. Perigo de diversas formas. Mas vamos lá, aqui na nossa revista, no tópico 3.2, já inicia falando assim: Jesus afirma que conhece as suas ovelhas e dela é conhecido. Então Jesus te conhece, Jesus me conhece, Jesus nos conhece. Mas e nós, os conhecemos? Nem todos, né? Houve um campeonato, vamos dizer assim, um torneio de Bíblia, há uns tempos atrás aí, e que pudessem explanar uma passagem da Bíblia. E a passagem que ganhou foi o Salmo 23. E todo mundo tinha que ir lá na frente explanar sobre o Salmo 23. E pessoas muito doutrinadas, muito bem estudadas, passavam uma palavra bonita e ganhavam as notas mais altas, né? Aqueles com menos conhecimento, naturalmente, né, a mais baixa. Só que foi um homem sem instrução alguma, com pouca instrução e em poucas palavras, comoveu a plateia de tal forma que os jurados esqueceram de lançar a nota. Todo mundo chorando. Então a pergunta desse rapaz foi impressionante. Ele perguntou por que fez tanta diferença o que esse homem inculto fez, o que ele fez para fazer tanta diferença. Os jurados deram a seguinte resposta: todos os outros conheciam os salmos do pastor, mas ele foi o único que conhecia o pastor do salmo. Ele era o único que conhecia o pastor. Por isso que eu estou perguntando: será que conhecemos mesmo o nosso pastor? Devemos conhecer o nosso pastor. Quando não conhecemos o nosso pastor, fica difícil sermos guiados pelo nosso pastor. Isso é se relacionar, né? Exatamente. O relacionamento tem que ser próximo. Nós temos que estar próximo do nosso pastor, assim como ele está próximo de nós. Eu tenho certeza, presbítero, que o nosso pastor está sempre conosco. Ele está aqui agora conosco, está na casa do pessoal que está nos assistindo. Mas e nós? Aonde estamos? Estamos próximos dele? Essa é a pergunta. Essa é a razão que faz com que o homem busque ao Senhor, para cada vez estar mais próximo dele. E Cristo, com certeza, o pastor, ele nos conhece. A palavra de Deus deixa isso claro que ele nos conhece. Ele me conhece, ele te conhece. Então ele sabe quem você é. Às vezes nos perguntamos assim: poxa, eu nem sei por que Deus me incumbiu de uma missão assim, o assado. Pois se eu sou assim, se eu sou assado. Mas ele te conhece. O apóstolo Pedro, ele era totalmente explosivo, ele tinha explosão dele. Você lê a Bíblia, você vê que ele arrancou a orelha de um, queria, né? Ele era sempre assim. Mas Jesus me chamou. E ele fazia parte de um grupo seleto de 3 pessoas: Pedro, Tiago e João. Se você for olhar no Novo Testamento, você vai ver que em todas as partes importantes da qual Jesus estava, não eram os 12 que estavam, eram apenas os 3 ali, tinha Pedro, relacionamento, Tiago e João. Então ele te conhece. E vou mais longe ainda, ele usa a forma que você é para fazer a obra. Claro que nós somos imperfeitos, então ele vai cortando as arestas, mas ele nos conhece. O fato de ele nos conhecer é porque ele está perto de nós, ele tem um bom relacionamento, ele sabe da gente. Agora nós devemos ter um relacionamento mais próximo com ele.
Cada vez que você ora, você se aproxima mais de Deus. Cada vez que você vem à igreja, você se aproxima mais de Deus. Jejua, ora. Quando você jejua, quando você lê a palavra, você se aproxima. Relacionamento. O que é o relacionamento? É conversar, é falar. Quando conversamos com Deus? Quando oramos. Quando nos alimentamos? Quando a gente está lendo a Bíblia. Esse é o relacionamento que o crente tem que ter com Deus. Cada vez que você se relaciona mais com Deus, Ele se relaciona mais com você e as coisas andam tranquilamente. É onde você anda por águas tranquilas. Você tem o refrigério na alma. Você tem o Salmo 23 todo quando você se relaciona bem com o pastor. O pastor está aqui. O pastor está aí. E interessante nesse relacionamento, né? Não cortando o seu assunto, só abrangendo um pouco. Ele conhece até os que são de fora, né? No caso lá, quando Jesus chamou lá a Zaqueu, né? Zaqueu chamou pelo nome, sem nunca ter visto Zaqueu, né? Eu fico imaginando. Chama pelo nome. Isso é impressionante, que eu fico imaginando Zaqueu naquele momento. Ele em cima da árvore, olhando aquele tumulto. Jesus, aquele que todo mundo estava querendo ver. Isso. Jesus para. Zaqueu, desce. Eu vou lá na sua casa. Vou dar uma volta lá. Fico imaginando Zaqueu. Quem é esse? Da onde ele me conhece? Você nunca conheceu, ele chamou você pelo nome, né? Fora que Zaqueu já não era muito boa vista. Não era boa vista. Mas Jesus se conhecia. Aleluia. Então nós vemos aí, né, nesse relacionamento. Aí, filho José, outras ovelhas que não são desse aprisco, né? O que quer dizer com isso? Vou falar uma coisa, é muito importante a forma que o nosso irmão Antônio estava relatando, que olha a importância que Jesus ele teve em chamar pelo nome uma pessoa, mas essa pessoa ali, ela não era um dos 12. Aquele que estava ali em cima de uma árvore, curioso para ver Jesus passar, ele nunca teve um relacionamento com Jesus, mas Jesus já o conhecia e Jesus já sabia o seguinte, que era importante o chamar pelo nome para que ele descesse, para que Jesus entrasse na casa. Porque olha só, essa leitura aqui, ó, 3:3, outras ovelhas para o aprisco. O que eu vejo hoje? Eu vejo hoje a importância que o Senhor deixou para nós, porque no momento que Jesus, no momento que foi separado os 12 para ir e evangelizar, buscar aquelas ovelhas perdidas na casa de Israel, os 12 separados. E eu aprendo que quando aqueles 12 saíram, Jesus foi derramado sobre ele autoridade e poder para que eles fossem, e pela palavra aquelas pessoas fossem alcançadas, aquelas ovelhas que estavam perdidas fossem alcançadas, entendeu? E elas retornassem para o caminho. Então o que eu acho mais interessante aqui, o que eu acho que me chama a atenção, é que Mateus 10:5, ela fala sobre, Mateus 10:5 fala, está escrito assim, Mateus 10:5, Jesus enviou esses 12 e lhe ordenou: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrais em cidades de samaritanos, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. O Senhor, ele tem uma importância naquela ovelha que está perdida. Por isso que por isso que o Senhor, ele faz com que o presbítero Jorge Acaso, que o irmão Antônio, nessa manhã, a importância de trazer para você uma palavra, a importância de trazer para você um esclarecimento, porque de repente a tua mente está confusa, a situação que está inserida no dia de hoje, muitas pessoas estão pensando em sair, outras pessoas estão pensando em parar, outras pessoas estão pensando em puxar o freio de mão, mas olha só que palavra vem contra você agora, uma contramão contra esse pensamento seu. Ele fez com que 12 fosse lá. Para quê? Para falar que Jesus, ele cura, ele salva, ele liberta. Para a palavra chegar no teu coração, para a palavra chegar no coração daqueles que estavam perdidos, até mesmo aqueles que nem conhecia. De repente você até conhece, mas você está querendo sair do caminho, está querendo ficar perdido de novo, ficar perdido de novo, mas nessa manhã essa palavra está indo no seu coração para você se firmar de novo, para você buscar força. Mas uma escola dominical, ela faz uma escola dominical porque ela tem palavra,
Uma coisa que a gente aprendemos é o seguinte: o que faz o homem ou a mulher a se converter, a entender a realidade, é ouvindo a palavra, porque foi falado no início, porque a palavra do pastor, ela faz com que a ovelha se direcione a caminho certo. Como meu irmão Antônio falou, no momento que ela estava no abismo, no momento que ela estava no local sombrio, simplesmente pela palavra ela ia teleguiando, porque um louvor, uma palavra que estava chegando até a audição dela, estava fazendo com que ela se guiasse pelo caminho certo. E essa manhã, essa palavra está chegando nos teus ouvidos, para que você entenda a importância, porque você é uma ovelha, e você é uma ovelha que você tem que vir. Porque tem pessoas que acham o seguinte: mas essa escola é uma escola para crente, mas de repente esse crente aí é um crente que já não está mais crente como era antes. Porque de repente esse crente compartilha com um que não é cristão, uma ovelha que está perdida, e através desse compartilhamento aí, a palavra vai chegar no coração dela para ela voltar, ou para ela entender a realidade da palavra. Porque aqui, Paulo, ele foi usado como instrumento também. João foi usado como instrumento. Todos aqueles homens na qual foi direcionado por Deus, como aqui está escrito os 12, todos eles foram direcionados para trazer uma palavra, para que as pessoas entendessem que a verdade, o caminho e a vida. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, a palavra aqui, eu quero só ler mais um pouquinho aqui, para nós entendermos sobre isso aqui. Jesus, eu não quero nem ler, eu quero falar. Jesus, ele quebra um protocolo aqui tremendo, para mim e você entender o amor que ele tem pelas ovelhas que está desgarrado, o amor que ele tem pelas ovelhas para trazer de volta. Essa mulher, ela não tinha relacionamento nenhum com Jesus. Essa mulher samaritana não tinha relacionamento nenhum com Jesus. Jesus, ele vem, ele quebra um costume da época. Ele conversou com ela e quebrou um costume, porque ele não está interessado em costume, ele está interessado no seu arrependimento. E através dessa palavra, junto com aquela mulher ela ficou meio assustada, porque ela falava: você não pode conversar comigo, mas Jesus já sabia que através daquela palavra algo ia se mover dentro daquele coração, ia gerar algo ali dentro. E Jesus fez, ele levou a palavra até aquela mulher, da mesma forma que essa palavra está chegando até o seu coração, através dessa ferramenta, através do Antônio, através do presbítero Jorge Acácio, através da minha vida. Nessa manhã, essa palavra está chegando até o seu coração, para que você entenda que hoje é um dia na qual você tem que se alimentar. Porque a ovelha que não se alimenta morre. A ovelha que não se alimenta morre. E hoje está inserido na ovelha, e a ovelha tem que se alimentar, tem que beber águas em locais na qual tranquilos, e tem que se alimentar em pasto verdejante. Sabe por quê? Para que ela não venha ter medo, porque quando o pasto é verdejante, a água é tranquila. Poxa, Amém, né? amém, meu presbítero? Amém, né? Então, outra descrição desse aprisco, né? E queremos concluir esse assunto, né? Dessa lição. Jesus disse: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Lá em João capítulo 10, versículo 14. Jesus cuida dos seus, né? Como um bom pastor cuida das suas ovelhas. Nós queremos orar, né? Terminando aqui esse estudo bíblico da manhã, pedimos aqui ao nosso seminarista Antônio que faça essa oração terminando esse estudo. Que Deus nos abençoe. Amém. Deus amado, Deus vivo, Deus real, Pai querido, já venho te agradecer muitíssimo, Pai querido, por essa aula maravilhosa. Que saia daqui, Pai querido, para os corações de todos que verem, Pai querido, essa gravação feita nesse dia. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a cada um, nos protege, nos livra de todo mal, derrama as tuas bênçãos sobre nós, Pai. Que o Senhor, que é o bom pastor, Pai, esteja sempre em nossa frente, e que nós sejamos ovelhas, Pai querido, tranquilas, que sabem ser guiadas pelo Senhor, não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém. Então, terminando, fica aí o sino da nossa harpa cristã. Louva agora o hino 156.